Primeiro ano, como eu havia prometido para vocês, hoje a gente vai fazer exercícios sobre colisões, tá? E só revisando algumas situações, o coeficiente de restituição, que é aquele que a gente vai dividir a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, né, quando existe uma colisão, ele pode ser calculado desta forma quando eu tenho o valor das velocidades, quando eu estou envolvendo energia cinética. E ele também pode ser calculado desta forma, envolvendo alturas, quando eu estiver envolvendo energia potencial. Por exemplo, quando uma bola, né, cai de uma determinada altura e atinge o solo. Quando ela volta a uma outra altura, né, então eu chamo essa altura da volta esse H menor, e a altura inicial dela esse H maior, né? Então o coeficiente de restituição também será dado pela raiz da altura que ele atingiu dividido pela altura do que ele saiu, né, do ponto onde ele saiu. E esse coeficiente também vai seguir aquelas mesmas regras do nosso coeficiente de restituição, né? Quando a colisão for elástica, esse coeficiente é igual a 1, ou seja, quando ele voltar na mesma altura, né, da onde ele partiu, esse coeficiente vai ser igual a 1, né? Quando esse valor ficar entre 0 e 1 é parcialmente elástica, e quando for igual a 0 é totalmente inelástica, ou seja, a bola fica no chão, né? Lembrando que toda colisão, a quantidade de movimento se conserva e o coeficiente de restituição, quando eu estiver falando de energia cinética associada de velocidade, é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, algumas coisas importantes para vocês lembrarem, né? O impulso, então, é uma grandeza vetorial, tá? E relaciona força e tempo, né? Só lembrando, o impulso, né? Ele relaciona força em tempo, é Newton vezes segundo, a sua unidade, né? É a unidade do sistema internacional. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Quantidade de movimento é o Q, né? Opa, só apagar essa propaganda aqui. É o Q. E o Q, a sua unidade vai ser massa vezes velocidade, vezes metro por segundo, tá? Essa é a unidade do Q. O impulso também corresponde à variação da quantidade de movimento, né? E depois, se você simplificar, se você abrir aqui, você vai ver que dá a mesma unidade, né? Durante uma colisão ou explosão, a quantidade de movimento do sistema sempre é constante. Então, numa colisão, né? Sempre que tiver uma colisão, a quantidade de movimento, o Q, né? Sempre vai permanecer constante, tá? A única grandeza que sempre se conserva numa colisão é a quantidade de movimento, tá? Então, aí a gente vai fazer aquela associação, né? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Sempre que houver colisão, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, tá? A quantidade de movimento pode permanecer constante ainda que a energia mecânica varie, né? Então, a energia mecânica pode variar, mas a quantidade de movimento sempre permanece constante. Depois de uma colisão inelástica, né? Os corpos ficam juntos, tá? Então, eles também chamam de perfeitamente inelástica, né? Onde os corpos ficam juntos, né? Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos. A figura mostra dois blocos A e B em repouso encostados em uma mola comprimida. Então, eu comprimo a mola e encosto os dois blocos. Os blocos são apoiados em uma superfície sem atrito e suas massas são 5 kg e 7 kg. Então, a massa do A vale 5 kg, né? Só para relembrar aqui, 5 kg, e a massa do B vale 7 kg, não é? Supondo que o bloco B adquira uma velocidade de 2, então o bloco B vai para cá, né? Com uma velocidade de 2 metros por segundo, né? Depois, qual a velocidade adquirida pelo bloco A? Claro, depois que ele solta, né, esse sistema. Então, aqui fica com 2, né? Opa, cadê aqui? Aqui fica com 2 metros por segundo. Ele quer saber essa velocidade do A, tá? Escrevi um errado aqui, deixa eu apagar aqui. Ele quer saber esse VA, a velocidade do bloco A.
Gente, a gente tem que lembrar que eu vou estar transferindo, né, movimento dessa mola, né, essa energia potencial armazenada, vai gerar movimento nesses corpos, né? Então a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, os dois estavam parados, então a quantidade de movimento inicial deles é 0, né? O Q antes é o mesmo que o QI, né? O QI inicial e aqui o Q final. No início eles estavam parados, portanto a quantidade de movimento inicial dos dois corpos é 0. No final eu vou ter a massa do A vezes a velocidade do A mais a massa do B vezes a velocidade do B. Gente, você tem que cuidar que se você adotar, já que eles estão em sentidos opostos, essas velocidades, se um for positivo, o outro é negativo. Então, aqui nesse caso eu adotei como VB negativo, mas ele podia ser positivo. Então, vamos lá. Massa do A, velocidade do A. Se o A for positivo, o B automaticamente tem que ser negativo, porque a sua velocidade é oposta da velocidade de A. Então, massa de B, velocidade de B. Passa para o outro lado esse termo, né? Vai ficar menos, aqui vai ficar 14, dividido 14 por 5, 2,8, tá? Bem simples esse problema. Um automóvel de 1 tonelada colidiu frontalmente, ou seja, bateu de frente, então, né? Um automóvel, né? Tá ali, né? De 1 tonelada, bate de frente com um caminhão, né? Então, eu vou fazer um caminhão aqui. Um caminhão, né? De 9 toneladas, né? A velocidade do automóvel era 80. E vamos chamar o automóvel, né, de objeto número 1, né? E um caminhão de objeto número 2, velocidade do objeto 2, 40, né? Opa, peraí. Deixa a professora mexer um pouquinho aqui. Velocidade do objeto 2, né? 40. Deixa eu apagar aqui o 2, não tá ficando legal aqui. V2 igual a 40 quilômetros por hora. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Vou fazer mais bonitinho aqui. Beleza? V2 é 40, essa é a situação. Eles vão bater de frente, colidir frontalmente, tá? Bom, a velocidade do automóvel era de 80 para a direita e do caminhão 40 para a esquerda. Após a colisão, os dois veículos permanecem juntos. Gente, essa informação é importantíssima. Se eles permanecem juntos, a primeira coisa que a gente vai já saber que essa colisão é do tipo inelástica. Eles não voltam à sua forma original, tá? Determine a velocidade do conjunto, claro, se a colisão é inelástica, a velocidade final deles é igual, tá? Então, a velocidade final do caminhão e a velocidade final do automóvel, deixa eu botar aqui, a gente botou 1 e 2, né? Então, vamos lá. A velocidade final do 1 é igual à velocidade final do 2, tá? Então, vamos lá. Determina essa velocidade final, né, do caminhão e automóvel após a colisão. Vamos lá, quantidade de movimento antes é igual a depois. Nós temos a massa do caminhão. Gente, presta atenção. Se tá tudo em tonelada, não precisa transformar. E tiver tudo em quilômetro por hora, também não precisa transformar, tá? A gente vai achar a velocidade final em quilômetros por hora. Então, massa 1 tonelada, velocidade 80. Massa do 2, 9 toneladas, velocidade, olha só, menos 40. Por que menos? Porque se uma delas é positiva, a outra obrigatoriamente tem que ser negativa, tá? Igual a soma das massas, se é uma colisão inelástica, eu vou fazer a soma das massas vezes a velocidade com que eles andam juntos. Então, esse termo aqui, ó, deixa só a professora achar aqui a caneta. Esse termo aqui, esse termo aqui, ele significa somar M1 com M2 e fazer a velocidade final dos dois juntos, tá? Que é, se isso aqui é igual a isso aqui, eu posso chamar de V, né? Que é a velocidade final. Então, eu tô somando as massas, né?
Fazendo essas contas, vocês vão ver que a velocidade final deles é de menos 28, ou seja, eles vão se deslocar para a esquerda, eles vão ir para a esquerda com essa velocidade de menos 28. Claro, né, no sentido do caminhão, porque o caminhão tem muito mais massa, né? É por isso que acontece isso. Responda. Se em módulo a força devido à colisão que atuou, né, sobre o automóvel é maior, menor ou igual àquela que atuou sobre o caminhão. Terceira lei de Newton, né, gente? A força que atuou no automóvel é igual à força que atuou no caminhão, tá? Só que o automóvel tem menos massa, por isso ele vai ser arrastado pelo caminhão. Vamos lá. Uma bala de massa m e velocidade v0 atravessa quase que instantaneamente um bloco de massa m que se encontrava em repouso, pendurado por um fio flexível de massa desprezível. Nessa colisão, a bala perde 3/4 de sua energia cinética. Então, sua energia cinética final, né, é 3/4 da sua energia cinética inicial, né? Determine a altura alcançada pelo pêndulo. Então, vejam só, a bala passa, né, por esse objeto, né, gente? Tem a colisão, a bala passa, ela não fica presa nesse objeto, né? Ela segue, né? Ele quer saber apenas a altura alcançada pelo pêndulo, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar pela bala para saber quanto de energia, né, ela tinha, para a gente poder determinar qual foi a velocidade final dela, né? Por que a gente precisa saber disso? Porque depois a gente vai usar isso na equação, né? Porque toda a quantidade de movimento que tinha no começo tem que ser igual a quantidade de movimento no final. Então, vamos lá. Energia cinética da bala inicial, mv², né? Desculpe. Energia cinética inicial e energia cinética final, tá? Ele só inverteu aqui, gente, porque a gente sabe que a energia cinética da bala no final é 3/4 da energia cinética inicial, né? Então, por isso que ele inverte aqui, né? Ele diz que se eu colocar a energia cinética final ali como 3/4 da energia cinética inicial, 3/4 dividido pelo meio dá 1/4, tá? Então, eu corto esses 1/2, corto as massas e eu vou ver que a velocidade final da bala vai ser a velocidade inicial sobre 2. Por quê? Porque isso aqui é o quadrado, isso aqui também é o quadrado, fica v0 ao quadrado sobre 4, tirando a raiz da v0 sobre 2. E aí agora sim, já sabendo qual é a velocidade final da bala, que é metade da velocidade inicial, eu vou fazer o princípio de conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, tá? Então, antes eu tenho a massa da bala vezes a velocidade dela. Depois eu tenho a massa do bloco vezes a velocidade dele, com que ele sai daqui. Que eu vou precisar dessa velocidade para saber que altura que ele atingiu, tá? Então, vamos lá. Mais a massa da bala vezes a velocidade com que ela sai, que é v0 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar. Se eu estou procurando o Vm, né, eu passo esse termo para o outro lado, vejam, eu vou passar esse termo aqui, cadê? Esse termo aqui eu passo para o outro lado. Então, eu vou ficar assim, ó, só vou fazer bem, não ia rabiscar, mas vou rabiscar para vocês verem o que eu tô falando. Cadê? Aqui. mv0 menos mv0 sobre 2. Então, é como se fosse 1 menos 1/2. Eu multiplico isso aqui, dá 2, menos 1 dá 1/2, tá? Então, é como se eu ficasse fazendo toda essa multiplicação aqui, é como se eu ficasse com 1 menos meio, 1/2, positivo, tá? De mv0, tá? Desse lado aqui. Então, se eu fico com meio de mv0 desse lado, e eu tenho um outro m aqui, é só passar ele dividindo. Então, ficou mv0 sobre 2mzão, tá? Que é esse resultado aqui, tá? Por quê? Porque eu passei esse cara para o outro lado como menos, e agora eu vou passar esse termo, esse m aqui, dividindo. Se eu passo esse m dividindo, já tinha mv0 sobre 2, então vai ficar mv0 sobre 2 vezes o mzão. Beleza, essa é a velocidade com que o bloco sai daqui. Ele sai daqui com energia cinética e é transformado em energia potencial. Tá aqui, ó. Energia cinética desse bloco transformada em energia potencial desse bloco. Corto a massa,
Substituo o valor da velocidade, que eu já tinha encontrado aqui, mv0 sobre 2m. Tudo isso vai estar ao quadrado, então vai ficar m ao quadrado, v0 ao quadrado, 4m ao quadrado, né? E passo o g que estava multiplicando, dividindo, tá? Então, depois que a gente fizer todas essas multiplicações, vocês vão ver que vai terminar nisso aqui. Vai ficar 1 sobre 8g mv0 sobre m ao quadrado. Ele tirou 4 aqui, né? 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes 2 deu 8, tá? E deixou esse outro termo elevado ao quadrado. Próximo exercício. Um corpo de 80 quilos cai de uma altura de 80 metros após bater no solo e retorna atingindo uma altura de 20. Qual o coeficiente de restituição? Lembre-se, eu falei, né, que o coeficiente de restituição numa colisão, uma queda de uma determinada altura, onde eu estou envolvendo energia potencial, vai ser a altura do qual ele atingiu dividido pela altura do qual ele caiu, né? Então, 20 dividido por 80, 1/4, raiz de 1/4, 0,50, tá? Bom, na figura representada, um homem de massa M está de pé sobre uma tábua de comprimento L, que se encontra em repouso, numa superfície sem atrito. Essa tábua está no gelo, tá, gente? Essa superfície aqui onde está a tábua é sem atrito, é muito lisa. Que distância percorreu a tábua em relação ao solo se sua massa é m sobre 4? Vejam só, o homem quando começa a andar para frente, a tábua ela vai sendo empurrada para trás, né? Ação e reação. Óbvio, eu tô tendo, na verdade, a gente vai analisar do ponto de vista de colisão e de velocidade, né? A gente vai ver que ao bater nessa tábua, né, você transfere uma determinada energia para ela e ela vai se movimentar. Então, antes, né, eu tenho a massa M, eu tenho a massa da tábua M sobre 4, né? Antes eu tinha um comprimento L. Agora a tábua, ela se deslocou, né? Ela se deslocou de uma distância D. Então, agora, depois desse deslocamento D, o que sobra em relação ao início é L menos D, tá? Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes e depois, né? O que eu tinha antes? Antes, ele estava só de pé sobre a tábua, tá? Que está em repouso. Aí ele começa a caminhar, né? Então, antes não tinha nada. A quantidade de movimento do homem e da tábua era 0. Depois tem o homem e a velocidade com que ele caminha. Vejam, se ele vai para uma direção, se eu considerar a velocidade dele positiva, lembre-se que a velocidade da tábua tem que ser negativa, tá? Então, fazendo isso, aí eu passo esse termo para o outro lado, né? Vai ficar massa do homem, velocidade do homem, massa da tábua, velocidade da tábua. Massa do homem era m, velocidade do homem eu não sei. Massa da tábua era m sobre 4, a velocidade da tábua também não sei. Eu só sei dizer que aqui está dividindo, passa multiplicando, a velocidade da tábua vai ser 4 vezes a velocidade do homem. Como velocidade é, só para relembrar, distância por tempo, né? O tempo é igual para os dois, né? Porque o tempo que ele está se deslocando, a tábua também. Então, a gente vai escrever a velocidade da tábua e a velocidade do homem, né? Então, olha só, a tábua se desloca de uma distância D. O homem se desloca de uma distância L menos D, porque em relação ao começo, eu tenho que descontar o quanto a tábua já se deslocou. Então, é L menos D, o deslocamento do homem. Então, se eu cortar aqui, aí eu vou ficar com 4L menos 4D. Passo esse 4D para o outro lado, né? Desculpe, perdão. Isso, passo 4D para o outro lado, vai ficar 3D. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Mais fácil do que ficar falando. Vai ficar D igual a 4L menos 4D. E isso aqui vai ficar D mais 4D igual a 4L, 5D igual a 4L, D igual a 4L sobre 5, tá? Que é a resposta. No esquema a seguir, a massa M1 vale 1 kg, M2 vale 2 e não há atrito entre os corpos e o plano. A mola tem massa desprezível. Estando a mola comprimida, então no começo a mola está comprimida,
sistema é abandonado, a mola distende e cai por não estar presa a nenhum deles. A única diferença do primeiro exemplo para esse é que quando eles se soltarem, a mola cai, tá bom? O corpo B adquire uma velocidade de 0,5, então ele vai para cá, né? Vai para cá com 0,5. Determine a energia potencial da mola no instante que é abandonado livremente. O corpo A, eu não sei qual é a velocidade. Mas eu sei, gente, que toda a energia que a mola tinha foi transformada em energia cinética para cada um desses corpos. Então, vamos lá. Antes e depois tem que se conservar a quantidade de movimento. Antes estava tudo parado e depois tem MA/VA, cuidado com MB/VB. Lembrando que a gente tem que sempre adotar. Se um for positivo, o outro será negativo, tá? Sempre fazendo isso, tá? Então, a gente vai descobrir que a velocidade do corpo 1 é igual a... Aqui, ó. Eu só vou abrir aqui pra vocês verem. Então, vai ficar assim, ó. Daqui pra cá, né? O que aconteceu? Ficou assim. Ficou menos VA é igual a 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 é o mesmo que 1, né? Então, VA é igual... Passando por menos... Multiplicando por menos 1 metro por segundo, tá? A energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, vamos lá. Vai ficar massa, velocidade ao quadrado, mais massa, velocidade ao quadrado. Eu vou somar essas massas, tá? Só tem que lembrar o seguinte, ó. Essa velocidade do A é menos 1, né? Enquanto a velocidade do B é 0,5, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, meio, né? De 1 ao quadrado dá meio. Isso aqui dá, corta esse 2 com esse 2, dá 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado... ele vai ficar com 0,25, 0,25 mais meio, 0,75, tá? Então, a energia potencial da mola era 0,75 joules. Um automóvel de massa M, com velocidade V constante, ao longo de um plano horizontal sem atrito, quando o corpo B de massa M sobre 3 é solto e se encaixa perfeitamente na abertura do móvel A, qual será a nova velocidade do conjunto? Então, tinha esse objeto preso no teto, ele se solta e se encaixa aqui. E eles passam a andar juntos, né? Ó, qual será a nova velocidade do conjunto? Então, ele está afirmando que eles vão andar juntos. Se eles vão andar juntos, a gente já sabe que tipo de colisão é essa colisão. É inelástica, tá? Isso é importante. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Antes, eu só tenho se movendo o corpo A, MA/VA. Depois, eu vou ter a soma das massas vezes uma velocidade que eles saem juntos, né? Então, MA é M, VA é V, ele diz aqui, né? M, velocidade V. O corpo B é M sobre 3, então é M mais M sobre 3, dividido por vezes VA, VAB, no caso, né? Então, olha só, cortando as massas, né? Eu vou ficar com V igual a 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço vai ficar 4 terços de VAB. Ou seja, VAB, eu vou passar esse cara que está dividindo multiplicando, é 3, e esse que está multiplicando dividindo, 3 quartos de V. Então, a velocidade com que eles saem juntos é 3 quartos da velocidade inicial. Um trenó com massa de 250 kg desliza no gelo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Se o seu condutor atirar para trás uma carga de 50 kg com velocidade 10, qual será a nova velocidade do trenó? Tá? Então, ele está perguntando qual que vai ser a nova velocidade do trenó. Vejam, tinha o trenó de 250, ele joga uma massa de 50 para fora, né, para trás, com uma velocidade de 10, tá? Qual que será, então, a nova velocidade do trenó? Vamos lá. Antes, o que eu tenho? Massa do trenó e velocidade do trenó. Massa 250, velocidade de 10. No final, o que eu tenho? Uma carga com uma velocidade e a massa do trenó com a velocidade do trenó.
a massa da carga é 10, a velocidade da carga é menos 10, ó, vejam, o trenó tá para frente, a carga tá com velocidade para trás, menos 10, mais 200 vezes V. Então, isso aqui vai ficar 250, isso aqui vai ficar 500, vai passar para o outro lado 250 mais, 250 não, 2.500 mais 500, 3.000, dividido por 200, dá velocidade de 15 metros por segundo. Um bloco viajando com uma determinada velocidade choca-se plasticamente com outro, de mesma massa. Gente, mesma massa. Importantíssimo isso. Tá? Os dois têm a mesma massa e esse primeiro está em repouso, também é importante. Determine a razão entre a energia cinética do sistema antes e depois do choque. Então, depois eles permanecem juntos? É isso que ele está falando? Ele está falando que eles permanecem juntos. Então, olha só. Um bloco viajando com uma determinada velocidade choca-se com outro bloco de mesma massa, inicialmente em repouso. Determine a razão entre a energia cinética do sistema antes e depois. Se eles ficarem juntos depois, é colisão do tipo inelástica. Então, no final, eu vou somar as massas e multiplicar por uma determinada velocidade, tá? Então, antes, eu só tenho a massa do A, a velocidade do A. Depois, eu tenho a massa do A mais a massa do B, vezes a velocidade com que eles saem juntos. Lembrando que a massa do A é igual à massa do B, se a massa do A for igual à massa do B, eu posso chamar essa massa de uma massa M qualquer, tá? Então, eu fiquei com M vezes V0 igual a 2M vezes V. Corto o M, vai ficar... Se esse cara estava multiplicando V, passa dividindo V0 sobre 2. Aí a energia cinética antes e depois é só fazer meio de mv0 ao quadrado dividido por meio de 2mv0 ao quadrado sobre 2, que essa é a velocidade final, né? Lembrando que a massa final é 2m, então corto o que dá para cortar, né? E eu vou ficar com 1 sobre 2 que multiplica 1/4, né? Aí vai ficar 1 sobre 1 meio. 1 sobre o meio, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar a energia cinética antes dividido pela energia cinética depois é igual a 2. Um bloco 1 de massa m e velocidade v0 se choca elasticamente com o bloco 2 de mesma massa. Então, os dois blocos têm a mesma massa. M1 igual a M2. Opa, eu escrevi 2 assim, né? Ele escreveu 2 com tracinho. Sendo G a gravidade local e desprezando os atritos, determine em função de V0 e G a altura atingida pelo bloco 2, tá? Então, ele quer que você determine em função de V0 e G essa altura. Veja, ele bate. Se os dois têm a mesma massa, gente, eles trocam velocidade. Isso é uma coisa importante. Dois objetos que colidem e tem mesma massa, eles trocam velocidade. Então, se esse estava parado e esse estava com uma velocidade v, depois este aqui vai sair com essa velocidade v, esse aqui vai ficar com essa velocidade v e esse aqui vai ficar parado. Então, eles vão trocar a velocidade, tá? Então, eles trocam de velocidade. Por quê? Porque eles têm mesma massa. Professora, mas por que não é a soma das massas? Porque eles não ficam juntos depois da colisão. Aqui só fala que este corpo sobe uma determinada altura, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer é que, para esse caso, a velocidade do bloco 2 depois da colisão será a mesma do bloco 1 antes. Então, o bloco 2 vai se apropriar desta velocidade. E o bloco 1 vai ficar parado. Eles vão trocar a velocidade, tá? Conservação da energia mecânica do bloco 2 ao se mover de A até B. Eu tenho no ponto A energia cinética e no ponto B tenho energia potencial. Então, é meio de M sobre 2 V0 ao quadrado igual a mgh. Corto a massa, a altura vai ser V0 ao quadrado sobre 2 multiplicado pelo G, que ele estava aqui multiplicando, passa dividindo, tá? Vamos fazer o último exercício aqui. Um pequeno vagão de massa 90 kg rola a velocidade de 10 metros por segundo sobre um trilho. Então, a velocidade do vagão é de 10.
Num determinado instante, cai verticalmente de uma correia transportadora sobre o vagão um saco de areia de massa 60 kg. Determine a velocidade do vagão já carregado, né? Então é uma colisão do tipo inelástica, tá? Eles permanecem juntos. Inelástica, tá? Então eu tenho um carrinho se movimentando, cai um saco e depois eles passam a andar juntos com a mesma velocidade. Então vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. O carrinho tem no início só tem o carrinho e a velocidade dele. Massa do carrinho 90, velocidade dele 10. Daí igual a soma das massas, né? 90 mais 60 vezes a velocidade com que eles se movem junto. Aqui é 900, né? Dividido por 90 mais 60. O 90 mais 60 dá 150. 900 dividido por 150 dá 6. E aqui a gente encerra os exercícios de colisão.